independência ou morte, ou grito do Ipiranga. Independência ou morte, eu vou falar nela? Então agora vamos falar aqui Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30, tadinha, às margens do riacho do Ipiranga. O que quer dizer Rio Vermelho em Tupi-Guarani? O nosso famoso, querido príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, Dom Pedro I, estava com a dor de barriga danada. Comeu aquele peixinho com coco, não caiu bem. E aí, inclusive, no dia anterior, eu tinha tomado um chá de folha de goiabeira. Você já tomou também, né? Para segurar esse negócio dessa dor de barriga. E era um chá, remédio muito usado antigamente. Ele era jovem, prestes a completar 24 anos. E como sabemos bem, há relatos de acompanhantes que nessa viagem, como por exemplo o Barão de Pindamonhangaba, olha o nome, repita comigo, Pindamonhangaba, Coronel Manuel Fernandes, aliás, Manuel Marcondes de Oliveira, escreveu o seguinte: em suas memórias, Dom Pedro I se via obrigado a apear, descer do animal que o transportava para prover-se de um denso matagal, na moitinha que cobria as margens da estrada. Como não estavam em cavalos assim, aqueles alazões bonitos, eles estavam em mulas, ele parava para fazer um número 2. Aí, quando ele fazia isso, o que acontecia? Lembra daquela imagem linda que você viu do Dom Pedro? Essa aqui, ele não estava assim, ele estava numa mulazinha. Então vamos ver agora o que aconteceu, por que ele resolveu gritar independência ou morte? Então, depois de gritar independência ou morte, antes disso, os seus mensageiros correram durante 500 quilômetros, durante 5 dias, incansavelmente, trazendo mensagens urgentes da princesa Leopoldina, sua esposa, que estava lá no Rio de Janeiro, presidindo as reuniões do ministério no seu lugar. A bicha era danada. Então, no dia 28 de agosto de 1822, chegaram ao Rio de Janeiro o navio Três Corações. Lindo, né? Mas traziam notícias explosivas, traziam coisas muito ruins, decretos da corte portuguesa, que na prática retiravam de Dom Pedro o papel de príncipe. E aí ele se tornaria, se caso aceitasse, um bobo da corte portuguesa, porque ele não poderia mandar mais em nada. E aí ele mandaria apenas no Rio de Janeiro e um pouquinho dali da região. O restante tinha que se dirigir a Portugal. Então ele virava um bobo da corte. Lendo essa carta, o que aconteceu? Ele ficou com raiva, jogou no mato e saiu. Com dor de barriga. Mas ele foi embora. E aí o que ele quis fazer? Essas correspondências dos mensageiros traziam mensagens de José Bonifácio, um conselheiro que era defensor da independência. E aí, o que ele fazia? Ele disse: Senhor, os dados estão lançados. De Portugal não temos mais esperar senão escravidão e horrores. Venha, Vossa Alteza, venha para o Rio de Janeiro, o quanto antes, e decida-se. O momento perdido é uma desgraça. Mas o que definiu, de uma vez por todas, para que ele colocasse a espada e defendesse as cores nacionais, foi justamente o quê? A Leopoldina, porque a mulher manda, né? Então, a Leopoldina, sua esposa, disse o seguinte recado: Senhor, o pomo, ou seja, o fruto, já está maduro. Colhe-o já. E aí, gente, o que aconteceu? Notícias explosivas.
que vão criar uma raiva no Dom Pedro I. Ele vai arrancar o chapéu de bobo da corte e vai ficar brasileirão, no sambinha, no futebol. E aí agora ele é brasileirão. Ele vai defender as cores brasileiras, verde e amarelo, porque agora ele vai dizer assim: de hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português. Eu proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Nesse instante, acompanhantes gritam com entusiasmo: viva a liberdade! Viva separado! Viva Dom Pedro I! E provavelmente, depois de tanta tensão e nervosismo, Dom Pedro deve ter dado uma paradinha para aquele número 2 básico que ele estava precisando, né? À beira do riacho, ali já lava logo. Pois é, para aliviar o seu probleminha fisiológico. E aí, porque só alguns instantes depois que ele resolveu falar aquela frase, célebre frase, foi isso relatado pelo Coronel Marcondes. Aí ele grita: será nossa divisa de agora em diante independência ou morte. A célebre frase que ele disse para o filho dele, Pedro I, filho dele depois do Pedro II, pediu para fazer esse quadro 50 anos depois. E aí, aqui você vai ver então o casal lindo, Dom Pedro e Leopoldina. E assim, a gente encerra esse vídeo de hoje falando que não foi tão fácil. Teve guerras, lutas entre Portugal e Brasil, mas o que valeu foi que o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras para poder encerrar o babado. Ou seja, hoje seriam mais ou menos uns 14 milhões de reais para poder Portugal realmente aceitar a independência. Será que nós já somos independentes mesmo? Mas isso tudo que a gente falou aqui, nós vimos lá no site do UOL, Disciplinas de História, e também no livro importante, que é o livro do Laurentino Gomes, 1822. Está ao contrário aí, mas aí tá certo. 1822. Bora lá. Tchau, gente!